Olá pessoal, na última aula nós demos início ao estudo das EDOs e vimos como resolver EDOs de primeira ordem lineares. Nesta aula nós começaremos a estudar as EDOs de primeira ordem não lineares. Mais especificamente nós vamos estudar as equações separáveis. Então vamos estudar as equações separáveis. O que é uma equação separável? As EDOs de primeira ordem separáveis são equações dessa forma aqui. Ou seja, você consegue separar do lado de cá uma função g de y vezes y' igual a f de x, que é uma função que só depende de x. Esse tipo de EDO ela é não linear. Por quê? Porque aqui você tem uma função que depende de y acompanhando y'. Para ser linear, tinha que ser uma função que só depende de x. Para resolver esse tipo de EDO, a gente não pode usar então as técnicas de EDO, a técnica que a gente viu para EDO linear. Então, mas é fácil de resolver. Como? Integra direto em relação a x dos dois lados. Aí eu vou ter essa integral aqui igual a essa integral mais uma constante. Isso daqui eu faço uma substituição simples, né? Qual a substituição que eu vou fazer aqui? Vou fazer a substituição. Vou chamar a y de x. Estou trocando a função y de x pela variável y. E aí, da substituição simples, dy é igual a y' de x dx. Então, isso aqui vai virar dy e aqui vai ficar gy. De y agora não é mais uma função, é a variável y. E aqui você tem uma integral em relação a x. Aí basta resolver essas integrais que você tem a solução. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, esse exemplo aqui, encontre a solução desse PVI, determine o intervalo de validade da solução, ou seja, o maior intervalo contendo a condição inicial, x0 igual a 1, para o qual a solução yx e suas derivadas estão definidas. Determine os pontos onde a solução tem um máximo local e faça um esboço do gráfico da solução. Então, a gente vai fazer tudo de uma vez. Então, olha só. A EDO que eu tenho é essa daqui, né? 2x menos 1 sobre 3x² menos 3. Ela é separável porque eu consigo passar esse termo para o lado de cá e eu fico com uma função que depende de y vezes y' igual a uma função que só depende de x. Integrando dos dois lados em relação a x, vou ficar com isso daqui. Integral de 2x menos 1 dx mais uma constante. Pela substituição simples, isso daqui vai virar dy. Então, vou ficar com integral de 3y² menos 3 dy igual, resolvendo aqui, x² menos x mais c. Resolvendo essa última integral aqui, eu fico y² menos 3y igual a x² menos x mais c. Essa é uma solução geral da EDO. Para achar a solução do PVI, eu substituo as condições iniciais. Quais são elas? X igual a 1 e y igual a 0. Substituindo na equação, o que eu vou ficar? Aqui vai y igual a 0, vai dar 0. 1 menos 1, mais c igual a c. Então, c igual a 0. Então, a solução do PVI, qual que é? y³ menos 3y igual a x² menos x. Aí resta definir o intervalo em que essa solução é válida. Aí para fazer isso, o que eu tenho que fazer? O intervalo onde a solução é válida é onde a função y está definida e a derivada dela está definida. Y aqui não tem nenhuma restrição. Pode assumir qualquer valor. Já a derivada, não. A derivada tem um problema no denominador aqui. Ó. O denominador não pode ser 0. Então, quando que o denominador é 0? 3y² menos 3 é igual a 0. Se somente se y é igual a mais ou menos 1. Então, y não pode ser nenhum nem menos 1. Aí isso já me dá uma ideia de como que vai ser o comportamento da função. Qual que é o gráfico dela. Vamos ver aqui. Ó. Então, ó, esse é o eixo
esse é o eixo dos y, e esse aqui é o eixo dos x. X e aqui é y. Aí eu tenho aqui essa reta horizontal e essa reta horizontal aqui. Essa daqui é a reta que passa pelo 1, essa aqui é a reta que passa pelo 1, menos 1. Então, olha só, primeira coisa, a curva que satisfaz essa equação aqui, ela tem que passar pelo ponto 1, 0, que é a condição inicial. Depois, ela não pode cortar nem essa reta vertical, nem essa. Porque se ela cortar, se essa curva cortar essa reta aqui ou essa, então y vai assumir o valor mais ou menos 1 e a derivada vai ter denominador 0. Então, não vai estar definida nesses pontos. Então, a gente já sabe que a curva, o pedaço dessa curva aqui, que é a solução desse PVI, está contido nessa faixa aqui. Certo? Então, vamos ver para quais valores de x essa equação aqui corta essas retas. Então, olha só. Então, vou reescrever aqui a minha equação, que a solução tem que satisfazer essa daqui. Certo? Quando y é igual a 1, substituindo essa equação, eu tenho que x ao quadrado menos x tem que ser igual a 1 menos 3 menos 2. Isso implica que x ao quadrado menos x mais 2 é igual a 0. Resolvendo isso daqui, eu vou ter que b ao quadrado, 1 menos 4ac vai dar menos 8, que é negativo. Ou seja, não existe x real tal que isso é igual a 0. E então isso significa que para essa equação aqui não existe x real tal que y assume o valor 1. Então beleza. Então significa que a nossa curva para qualquer x nunca vai cortar a reta horizontal y igual a 1. Para y igual a menos 1, como é que vai ficar o caso? Então, x ao quadrado menos x, que vai ficar menos 1 mais 3, então vai ser igual a 2. X ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Então, o delta aqui vai ser 1 mais 8, que é 9. Então, isso implica que x é menos b, vai dar 1 mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2. Isso implica que x vai ser 1 menos 3 menos 2 sobre menos 2 dá menos 1. Ou x é igual a 1 mais 3, 4 sobre 2, 2. Então, quando x é menos 1 ou x é igual a 2, o y vai ser igual a menos 1 nessa equação. Então, isso significa que essa equação, a curva que satisfaz essa equação aqui, corta essa reta horizontal nos pontos x igual a 2, x igual a 2 e x igual a menos 1. Então, a gente vai ter a situação aqui, ó. Então, a curva ela passa por aqui e quando ela aproxima de 2, ela vai cortar o menos 1. Então, esse ponto menos 2 não pode estar no intervalo de solução da EDO, nem esse ponto aqui. Porque a partir desse ponto aqui e desse, ela cruza essa reta. E aí a derivada não existe nesses pontos. Então, o maior intervalo, contendo 1, é o intervalo de menos 2 a 2. Então, eu posso escrever isso. Isso já é a primeira parte. Solução do PVI, qual vai ser? Solução do PVI é essa daqui. É y ao cubo menos 3y igual a x ao quadrado menos x, x ao quadrado menos x, para todo x pertencente ao intervalo de menos 1 a 2. Note que a curva ela pode existir para x fora desse intervalo aqui também.
Mas para ser solução da minha EDO, o maior intervalo contendo 1 é esse. Porque quando passa por esses dois pontos, a derivada tem denominador, não existe. Então o que eu vou fazer aqui? Agora falta esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, eu vou achar os pontos críticos. Então como é que eu acho os pontos críticos? Quando que a minha derivada é zero? Minha derivada é zero quando o numerador é zero e o denominador é diferente de zero. Então isso implica que o numerador tem que ser igual a zero. Então isso implica que x é igual a meio. Quando x é igual a meio, o denominador é negativo, porque a gente já viu, o denominador não é zero, porque a gente já viu que ele vai se anular apenas em x igual a menos 1 e 2. O único ponto crítico é x igual a meio. Agora vamos ver que esse ponto x igual a meio é ponto de máximo. Olha só, calculando a derivada no ponto inicial, então y' em x igual a 1, basta substituir aqui. Eu sei quando x é igual a 1, o y vale 0. Então, substituindo aquela equação, x igual a 1 vai dar 2 menos 1, 1, e y igual a 0, vai dar menos 3 aqui embaixo, então menos 1/3, derivada negativa. Aí, vamos voltar lá no gráfico. Então, eu já sei que ela se anula no meio aqui, a derivada, né? Então, aqui é um ponto crítico. E aqui a derivada negativa. Então, aqui ela é decrescente. Se ela é decrescente e aqui ela vale 0, então no meio ela vai ter que, no x igual a meio, ela vai ter que assumir um valor aqui positivo. E aqui ela decresce e a gente sabe que no 2 ela aproxima do menos 1. Então, ela vai nessa parte aqui ela vai decrescer assim, né? A gente já sabe isso. Então, a gente já sabe que aqui ela é assim. Nesse pedaço aqui ela é assim. Aí ela vai crescer, crescer, até aqui ela assumir o valor 0, não é isso? Derivada, né? Então aqui ela é 0. Só que aí ela poderia aqui, em vez de ser um ponto de massa, poderia ser um ponto de inflexão. Ela poderia continuar crescendo para cá com a concavidade para cima, por exemplo. Mas isso não vai acontecer, por quê? Porque se ela continuar crescendo, ela não vai passar pelo menos 1. Quando x aproxima do menos 1, ela está aproximando também do menos 1. Então, por isso, ela vai ter que decrescer para cá. E como ela não pode mudar de sinal, só muda de sinal em x igual a meio, então ela vai ter que ser decrescente aqui. Quando que x é igual a 0? X é igual a 0, nessa equação aqui, né? Vai implicar que y ao cubo menos 3y é igual a 0. Colocando y em evidência, tenho que y ao quadrado menos 3 é igual a 0. Então, eu tenho que y é igual a 0 ou y é igual a mais ou menos raiz de 3. Então, essa curva aqui, ela intercepta o eixo y em y igual a 0 e nesses pontos aqui, y igual a mais ou menos raiz de 3. Só que y igual a mais ou menos raiz de 3 está aqui ou aqui. Nesse ponto, nós não estamos avaliando. Então, o caso onde a gente está olhando é y, o outro caso é y igual a 0. Então, ela vai cortar em x igual a 0, y igual a 0 aqui assim, ela passa pela origem. Então, aqui ela volta a decrescer. Então, ela vai fazer assim, uma coisa assim, passa pela origem. E aqui ela faz um ponto de máximo assim. Certo? Então, essa aqui é a curva, né? Esse aqui é o gráfico da nossa solução. Aí que eu peguei o gráfico das soluções dessa EDO aqui. Vamos ver aqui. Está aqui.
Tá vendo? Esse aqui é o gráfico com algumas das soluções da EDO apenas, não do PVI. Né? Para cada C que eu escolho, eu tenho uma curva diferente. Ó, aqui, essa curva aqui em cima aqui é C igual a 4. Aí depois C igual a 3, C igual a 2, C igual a menos 1, C igual a menos 2, ela faz essa curva aqui. Ó, C igual a menos 2. E aqui é menos 3, menos 1 vai ser essa curva aqui. E quando C é igual a 0, aquela equação lá tem essa curva aqui. Só que a solução do nosso PVI é só essa que está nesse pedaço aqui mais escuro. Ó. Esse azul mais escuro. Né? Por quê? Porque quando chega aqui, a derivada não existe. Né? A derivada vai dar, a reta tangente aqui vai ser vertical. Então não existe derivada. Então é isso.